Hoje eu vou te ensinar a fazer o bolo fatia de maracujá. Vou te ensinar o recheio perfeito e uma massa de pão de ló super fácil e deliciosa. Vamos ao preparo? Vou começar essa massa colocando 5 ovos, porque eu vou fazer um bolo grande, tá? E 1,5 xícara de açúcar. Aí eu vou bater bastante até ele ficar bem volumoso, tá? Até dobrar de volume. Você pode bater aí com qualquer batedeira. Eu vou bater com a minha batedeira de mão mesmo, tá? Já bati aqui, ó, como fica. Já dobrou de volume, então aqui tá pronto. Eu bati por 6 minutos, ó como ele fica. Então agora aqui eu vou colocar meia xícara de óleo. Aí eu misturo. Vou colocar os meus 200 ml de suco de maracujá concentrado com 2,5 xícaras de farinha de trigo peneirada. Então, só que eu vou fazer aos poucos aqui, ó. Coloquei um pouquinho de farinha e depois coloco um pouquinho de maracujá. Eu vou alternando aqui, tá? Bom, misturo um pouquinho aqui. Aí eu coloco um pouquinho do suco. Aí venho e coloco mais uma parte da farinha. E vou misturando. É bom ir misturando delicadamente, tá? Pra manter aqui esse airado da massa. Ó. Vai fazendo assim. Daqui a pouco ele vai ficar com uma cor bem bonita, a cor do suco do maracujá. Ó, já tá tudo misturadinho aqui. E agora, por último, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Dá para fazer sem o fermento também, mas nessa massa eu gosto de colocar. Misturo bem. E olha que beleza de massa, super perfumada. Agora é só colocar na forma. E a forma que eu vou usar é essa daqui, de 18 por 28. Só que essa daqui, ela é um pouco mais alta. Não precisa ser alta assim, pode ser daquela mais baixa, de 6 centímetros. Como a minha está ocupada, então eu vou usar essa daqui. Aí o que que eu fiz? Peguei e cortei um papel manteiga e coloquei aqui no fundo. Passei um pouquinho de margarina e coloquei o papel manteiga aqui. Então aí eu venho e despejo toda a minha massa nessa forma. Essa forma eu não untei as laterais, tá? Eu coloquei só o papel manteiga no fundo e passei a margarina, coloquei o papel manteiga e coloquei a massa aqui, tá? Então agora eu vou levar pro meu forno tá pré-aquecido, vou assar 180 graus por aproximadamente uns 45 minutos, até você ver que tá douradinho, cheiroso, enfiou o palitinho, saiu sequinho, é porque tá pronto. Agora eu vou fazer o recheio do bolo. Então eu vou começar colocando 2 caixinhas ou latinhas de leite condensado. E nesse leite condensado eu vou dissolver 3/4 de xícara de leite em pó. Eu estou usando leite ninho, você pode usar a marca da sua preferência. Aí eu misturo bem aqui até dissolver todo o leite em pó no leite condensado. E agora eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. E já vou colocar também 1 colher de sopa de margarina. Aí misturo bem. Já mexi tudo muito bem. Agora eu vou levar para o fogo e lá não pode parar de mexer. Tem que ficar mexendo sempre assim para não ter perigo de queimar o seu recheio. E quando chegar no ponto certo, aí eu mostro para vocês. Vim mostrar o ponto para vocês e o ponto é esse aqui, ó. A gente levanta assim, ó, e ele cai em blocos e não se mistura ali no meio, ó. Esse aqui é o ponto certo. Então eu acabei de desligar, vou mexer aqui por mais ou menos aí 1 minutinho, só até sair esse excesso de calor. Aí eu vou passar para um outro recipiente. E agora eu vou passar para um outro recipiente. Passei para esse recipiente, agora eu vou cobrir
com um saquinho assim, ó, de alimentos em contato, só para não criar aquela película. E vou deixar esse brigadeiro esfriar. Aqui na panela eu vou fazer uma redução do maracujá. Eu estou usando 2 maracujás, eu passei ele pela peneira, mas eu deixei algumas sementinhas assim, ó, eu coloquei algumas sementinhas, porque eu acho que fica bonito no brigadeiro. Se você não quiser colocar semente, não tem problema, tá? Então agora eu vou levar para o fogo, sem açúcar, sem nada. Eu vou deixar ferver até engrossar um pouquinho aqui, ó, secar a água. Aí eu mostro para vocês o ponto certinho, tá? Vou deixar ele ferver só para diminuir aqui a quantidade de água e ficar só a polpa mesmo. Já reduzi o maracujá, eu levei para o fogo, deixei fervendo, ó, até começar a engrossar um pouquinho, tá vendo? Já saiu todo o excesso de líquido, então agora eu vou passar para um outro recipiente e deixar ele esfriando. Que já esfriou. E aqui também, o meu maracujá também já esfriou. Então agora vamos misturar. Agora para misturar não tem quantidade certa, tá? Você coloca, ó, e vai misturando e vendo se está ao seu gosto. Se tiver seu gosto, legal. Se não tiver, aí você coloca mais um pouquinho, tá? Aqui, ó, não tem segredo. Só misturando até ficar bem homogêneo. Já misturei aqui todo o recheio. E olha que lindo que ele fica, ó. Super fácil de trabalhar e olha que bonito. Bonito e gostoso, né, gente? Então agora vamos ao bolo. O meu bolo assou, esperei ele esfriar, passei a faquinha, já desenformei e dei uma machucadinha aqui na hora de passar a faquinha, deu uma machucadinha, mas tudo bem. Olha que fofinho que ele tá. Agora a gente só vai... Agora eu vou cortar ao meio pra gente poder rechear. Então aqui, ó, eu cortei o bolo, resolvi cortar ele em 2 partes. Então eu vou fazer uma camada mais fina, vou fazer 2 camadas mais finas. Mas se você quiser fazer uma camada só, cortar ao meio e fazer uma camada só, fica bom também. Aqui eu fiz uma caldinha de maracujá e eu vou deixar na descrição as medidas que eu usei, tá? Ó, o bolo bem molhadinho, que é assim que é gostoso. E agora eu vou colocar a metade desse recheio. Se você for fazer para vender, o ideal é pesar, tá? Dividir o recheio em 2 partes iguais para ficar as camadas iguaizinhas, tá? Se você for vender, melhor pesar. E aqui eu vou espalhar. Coloquei a outra camada de bolo, agora molho novamente. Bem molhadinho. E agora coloco o restante do recheio. Agora é só espalhar. Espalhei, agora eu vou pôr a última parte do bolo. Coloquei a última parte, molho novamente. E agora eu vou cobrir aqui esse bolo. Ele vai pra geladeira e eu só vou mexer com ele amanhã. Eu vou passar um plástico filme aqui, né? E vou deixar, porque ele tem que ficar pelo menos aí umas 6 ou 8 horas para sugar toda a calda, para assentar bem aqui o recheio. Então, como hoje já está no final da tarde, então eu vou deixar aí amanhã cedo eu venho desenformar o bolo. E para cobrir o bolo, você pode cobrir com o mesmo brigadeiro que você fez, ou pode também, eu vou fazer assim, eu vou usar esse aqui, ó, comprei no mercado, tá? Eu gosto muito dessa marca. Aí eu deixei na geladeira e agora, antes de bater, eu coloquei 5 minutinhos no freezer, só para dar uma... para ele ficar bem geladinho, não pode deixar ele congelar, tá? E agora, então, aqui é só bater. Ó, terminei de bater. E aí ele faz as marcas e não cai, ó, tá vendo? Esse aqui é o ponto. Ó, faz biquinho, não cai. E agora, vou tirar aqui o meu plástico
e vou desenformar. Você pode desenformar aí aonde você preferir, numa forma de alumínio, onde você preferir, tá? Aí eu venho, coloco aqui e viro. Tiro o plástico. Olha como ele fica. Agora é só a gente passar o chantilly por cima. Coloco um pouquinho do chantilly aqui. Aí eu espalho em toda a lateral, que é só para não ficar saindo assim, ó, as migalhinhas, tá vendo? Então a gente pega aqui, ó, pode ser com uma faquinha sem ponta, tá? Só para não ficar saindo muita migalha. Vou fazer assim nele todo. Ó, espalhei aqui, não precisa ficar lisinho e tal, tá? Só desse jeito mesmo. Aí eu peguei o chantilly e coloquei aqui, ó, nessa manga de confeitar, que se você não tiver também pode ser saquinho de açúcar bem limpinho. Coloquei o biquinho aqui, pode ser o biquinho que você tiver. E agora para enfeitar é só, ó, põe aqui, ó, e vai puxando para cima, ó. Colocou, puxa para cima. Não tem segredo, tá, gente? Assim eu vou fazer em todo ele. Ó, fiz aqui bem simples, em volta de todo ele. Agora com o mesmo biquinho, eu só vou fazer isso aqui, ó. Em volta de todo ele. E vou fazer aqui embaixo também, igualzinho, tá? Aí eu volto com ele prontinho. Pronto, já passei, fiz aqui em volta, fiz na lateral. E agora aqui por cima eu vou colocar uma geleinha de maracujá, que eu vou deixar, deixar na descrição como que é feita essa geleinha, tá? É muito fácil. Não vou fazer aqui porque senão o vídeo fica muito comprido. Aí eu vou colocar essa geleinha aqui por cima. E aí eu volto com ele todo prontinho. Meu bolo já está geladinho, então agora vamos cortar um pedaço para ver como que ele tá por dentro, né? Vou cortar um pedaço bem generoso. E olha que delícia, gente. Ó. Ele é muito saboroso, esse bolo. Não é enjoativo, que eu não coloquei muito recheio. Ó, é a quantidade suficiente para ficar bem leve e saboroso. Agora vamos nos deliciar. E olha, gente, que delícia. Eu gosto demais de maracujá, né? Ó, esse bolo geladinho é bom demais. Ele é leve, saboroso. E o legal é que é super fácil de fazer, né, gente? E agora, ainda que tá na época de maracujá, é tudo de bom. Agora é só a gente saborear. Essa geleinha de cima é bom demais. E eu vou ficar aqui, como sempre, saboreando esse bolo gostoso. Até o próximo vídeo. Fui!